Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor, maravilhoso, digno de toda glória, digno de toda honra. Amém? Irmãos, já abra a sua Bíblia. Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Ele é maravilhoso e Ele é digno, irmãos. Aqui nessa passagem, irmãos, vai falar de um homem, de um profeta que se chama Jeremias. E Jeremias, assim como qualquer pessoa que aqui está, também passou por lutas, por aflições, por dificuldades na vida em todas as áreas. Ele era um profeta, que ele era perseguido. Muitos não acreditavam no que ele falava e no que ele dizia. E ele era perseguido. Hoje temos muitas formas de sermos perseguidos. Amém? Hoje nós temos muitas formas de ser perseguidos. Somos perseguidos às vezes por uma enfermidade, somos perseguidos às vezes por uma doença, somos perseguidos muitas vezes por uma necessidade pessoal dentro de casa. Nós somos perseguidos às vezes por pessoas. Assim Jeremias passou esse tempo. Mas a palavra de Deus, a palavra do Senhor, nos ensina que nós precisamos buscar em Deus esse aconchego, nós precisamos buscar em Deus esse esconderijo. Amém? Amém. Nós podemos buscar vários caminhos para tentar amenizar os nossos problemas, mas o único caminho que pode solucionar os nossos problemas é o caminho que vem pela palavra de Deus. Diga glória a Deus. Repare nisso que eu falei aqui. Repare nisso. Quero que você pense na sua casa. Eu quero que você, quando vai encostar a cabeça no seu travesseiro, você pense nisso que eu falei. Muitos procuram muitos caminhos para amenizar seus problemas, mas existe um único caminho que soluciona os teus problemas. Diga glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus diz que lá em João capítulo 8, diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade, ela tem um nome. Essa verdade se chama Jesus Cristo de Nazaré. Essa verdade se chama Jesus porque Jesus era a própria palavra que se fez homem, diz a palavra em João capítulo 1, versículo 14. Ele diz que era o verbo que se fez carne entre nós para habitar entre nós. E ele era o Filho unigênito do Pai. Então, quando você lê a Bíblia com atenção, com temor, né, com comunhão com a palavra, você não está lendo um livro qualquer. Você, quando lê, você está ouvindo a voz de Deus através dela. Você está ouvindo a voz de Jesus. Diga glória a Deus. Mas para isso eu preciso ter essa comunhão com a palavra. Eu preciso ter essa comunhão com a Bíblia. Eu não posso tirar qualquer momento, a qualquer hora. Não, eu preciso ter um momento de intimidade com a palavra de Deus. Amém? Amém. Então Jeremias, ele servia ao Deus Criador dos céus e da terra, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o mesmo Deus que Jeremias servia é o mesmo Deus que nós servimos. E a palavra do Senhor diz, em Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz que Jesus Cristo é o mesmo hoje e para sempre. Para sempre o mesmo, Ele não muda. Amém? Glória a Deus. O mesmo Deus que abençoou a Jeremias, que deu força a Jeremias para enfrentar os problemas que ele estava enfrentando na época, é o mesmo Deus que, se você abrir o seu coração e você o recebe, é o mesmo Deus também que vai ajudar você a solucionar os seus problemas. Aleluia!
Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Aleluia. Esse Deus é vivo. Esse Deus é vivo e Ele está entre nós nesse momento. A sua palavra diz que aonde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ele está aqui nesse lugar. E Ele quer abençoar você. Ele quer abençoar a tua vida. Ele quer sarar feridas. Ele quer restaurar a tua estabilidade emocional, física, mental, espiritual, seja lá o que for, o que você está precisando. O pastor não sabe, mas Deus conhece a tua necessidade, Deus conhece a tua aflição, Deus conhece os teus apertos, Deus conhece as tuas lágrimas. Ele sabe quando você chora de madrugada, porque muitas vezes você chora perguntando para Deus: eu não sei o que fazer. Porque você não acha uma saída, porque você não acha uma porta, mas Deus está dizendo pela sua palavra: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, só Ele. Aleluia! Então, o que acontece? Para eu entrar na presença desse Deus, o que eu tenho que fazer, pastor? Nada, somente crer. É somente você crer que esse Deus, Ele está junto com você, que Ele quer te abençoar, que Ele quer te guardar, que Ele quer te livrar das aflições. Diga glória a Deus. E para isso nós precisamos ter intimidade com Deus. Para isso também nós temos que abrir nosso coração e conversar com Deus. Muitas vezes nós temos a facilidade, meu irmão, minha irmã, nós temos facilidade de nós sentar. Preste atenção aqui para o pastor aqui. Amém? Amém. Preste atenção para o pastor aqui. A mãe ali, ela está cuidando do filhinho dela, e o resto da igreja cuida aqui, o pastor. Amém? Amém? Não se distorça. Então a palavra de Deus está dizendo para nós, a palavra de Deus diz que Jeremias, quando ele entrava na presença de Deus, ele abria o coração, ele rasgava o coração. Quantos de nós já se sentamos com amigos ou se sentamos com algum familiar e nós rasgamos o coração? Nós falamos da necessidade, nós falamos disso, nós falamos para os amigos, nós falamos para os vizinhos, nós falamos para o parente, que às vezes até muitas vezes sai o parente dali e sai para falar para os outros. Nós temos essa facilidade de abrir o coração para os outros, mas a palavra de Deus nos ensina que nós temos que abrir nosso coração somente a Deus, somente ao Senhor. Você quer derramar lágrimas, você está com o coração dolorido, você está com o coração doído, mágoas, peso, responsabilidade, que você está olhando e está dizendo: eu não consigo mais sozinho, eu não consigo mais sozinha. Então busque a Deus com todo o seu coração. Amém? Amém. Olha só o que Jeremias, quando ele entrou na presença de Deus, diz ali no capítulo 3, versículo 17, Jeremias abriu seu coração, ele abriu a alma dele. E o que ele disse no versículo 17? E afastaste a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Jeremias estava tão atormentado, Jeremias estava tão aflito, estava com a consciência tão abalada, que ele já não tinha mais esperança de mais nada. Ele não tinha mais, ele não enxergava a luz. Quando ele diz assim, eu esqueci-me do bem, ele está dizendo que ele já estava não vendo mais um sinal, ele não estava vendo uma esperança na situação que ele estava vivendo. Ele estava vendo que a alma estava abatida, a alma estava sofrida, mas ele não foi para um amigo, ele não foi para o pastor, ele foi em direção a Deus e falou: Senhor, a minha alma está abatida e eu não consigo ver o bem. É como a Dona Maria passando pela luta com a família agora, aos olhos do homem, aos olhos da pessoa, aos olhos da Dona Maria, a esperança é zero, não é verdade? Até os médicos, quando eles não veem mais esperança, o que eles fazem o que? Eles desenganam as pessoas. Eles não estão enxergando o que? Esperança mais aquilo ali. Jeremias, ele olhou para a situação em que ele estava vivendo, e ele, dentro da sua alma, dentro do seu coração, ele não via mais esperança. E ele rasgou o coração. Se você quer se aliviar, você quer aliviar seu coração, você quer aliviar sua alma, seus pensamentos, como eu estava falando para o irmão hoje, a nossa mente é um campo de batalha. Nós batalhamos todos os
os dias é pensamento aqui, é pensamento ali, é pesadelo aqui, pensamentos ruins aqui, é uma batalha. A mente nossa é um campo de batalha. E que nós precisamos, pela palavra de Deus, precisamos da palavra de Deus para que Ele possa nos auxiliar, Ele possa nos fortalecer e nós colocar nossa mente em ordem. Diga glória a Deus. Nós precisamos do Espírito Santo. Por que você vê hoje as tragédias, irmãos? Por que você vê hoje as criminalidades que estão aumentando cada dia mais? Por que você vê os assassinatos? Por que está crescendo o aumento de feminicídio? Mal começou o ano, já tem mais de 15 feminicídios já. Porque a mente da pessoa, ela é um campo de batalha. E quanto, como eu digo para vocês, irmãos, quanto eu mais me afasto da presença de Deus, mais do mal a gente vai ter. Quanto mais a presença de Deus, quanto mais eu me afasto da palavra, quanto mais eu me afasto da palavra, mais o inimigo vai usar a nossa mente como um gatilho. O diabo muitas vezes vai usar a nossa mente como um gatilho para nós fazer bobagem. O diabo vai usar muitas vezes a sua mente para você fazer uma besteira. E por isso que nesses últimos dias, eu e você, e qualquer um de nós, precisamos buscar mais a Deus, parar de brincar. Porque a mente e o nosso corpo, o nosso coração, são vasos. A nossa mente, o nosso coração, a nossa alma são vasos que você pode encher da presença de Deus, ou também você pode encher da presença das coisas ruins. É você que decide, é você que escolhe. Mas o pastor diz para mim, diz para você, Deus diz para mim e para você: encham-se da minha presença, encham-me do meu amor, enche a sua mente com a minha presença. Jeremias estava assim, era tanta luta que ele estava passando, que ele abriu o coração. Ele disse: afastaste da paz a minha alma. Ele estava dizendo: olha, é como se o Senhor tivesse se afastado de mim. Isso me faz lembrar, minha irmã, que quando Jesus estava pregado na cruz, que ele estava ali todo cortado, estava ali todo desfigurado, ele tinha machucados em todo o corpo, e em cada machucado, em cada ferida, estava os nossos pecados, o pecado da humanidade estava sobre Jesus. E o que aconteceu? O que aconteceu naquele momento? Jesus, ali o corpo de Jesus, ele era o vaso aonde habitava tanto a presença de Deus, tanto da presença de Deus, só que quando chegou a hora que ele carregou os nossos pecados, Deus teve que se afastar. Deus se afastou de dentro do corpo de Jesus, da alma dele, do coração dele, da mente dele. Deus teve que se afastar, porque a palavra de Deus diz que a luz não tem comunhão com as trevas. Então, quando o pecado da humanidade entrou dentro de Jesus, entrou no coração de Jesus, entrou na sua alma, Deus teve que se afastar. E por isso que naquele momento, Jesus estava na cruz, Jesus estava ali sofrendo, estava agonizando, e ele chegou um momento e disse assim: ó, Pai, por que me abandonaste? Porque até ele percebeu o vazio que ele sentiu, até ele percebeu que o Pai já não estava com ele. Quantos de nós se deixamos levar pelas coisas do mundo? Quantos de nós se deixamos levar pelo nosso querer? Porque eu quero, eu faço assim, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. E quando eu tenho essa opinião, quando eu tenho esse pensamento, já não é de Deus, é da própria pessoa. Quando você aceita você mesmo querer fazer as coisas, Deus não é mau, Ele não invade a tua privacidade, Ele simplesmente cruza os braços, e aí faz você lembrar que você tem o livre. Você faz com a sua vida o que você quiser. Agora, se eu escolher andar nos caminhos de Deus, Deus vai colocar você num caminho. Talvez no início vai ser até um pouco sofrido, mas na hora que você se encaixa, meu Deus do céu, você nunca mais vai querer sair da presença de Deus. Aleluia! Aleluia! É só você abrir o coração e deixar que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Amém? E o que mais? O que aconteceu? Então disse assim, lá no versículo 18, diz assim, ó, Jeremias falando, ó: então disse eu, já pereceu a minha
força, como também a minha esperança no Senhor. É o que nós muitas vezes sentimos, especialmente quem está longe da presença de Deus. O que acontece? Então disse eu, já pereceu a minha força. Chega uma hora que você não tem força para mais nada. Você quer se atirar, e aí vem aquela palavrinha que até o seu capítulo diz assim, ó, estou indo. Estamos levando. Porque a pessoa, ela já não tem mais força. Como também a minha esperança no Senhor. É o tipo de pessoa que a luta foi tão grande, a luta é tão grande, que a pessoa, ela tem a capacidade muitas vezes, na inocência, de dizer assim, ó, pastor, ora por mim porque eu não tenho fé. Pastor, faz isso por mim porque eu perdi a minha fé. Isso significa que a pessoa, ela perdeu a esperança. Como dizendo para os dias de hoje, perdeu o rumo das casas. Amém? Perdeu o rumo da sua vida. Mas aí vem uma coisa boa, irmãos. E é nisso que você tem que se fortalecer. No versículo 19 diz assim, ó, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do meu absinto e do fel. Esse negócio de absinto e do fel, sabe o que significa? É algo amargoso, é algo amargo que você passa da vida. Uma mágoa, uma frustração, algo que não deu certo na sua vida e seu coração se amargou, seu coração se afligiu. Isso é o fel da amargura da vida do homem. Quando Jesus pediu água lá na cruz, deram para ele o que foi? Vinagre. E vinagre é o que? Amargo. Significa que aquele amargo, significa que era um momento de aflição, era um momento de angústia, era um momento de sofrimento. E aqui Jeremias, ele colocou na presença de Deus o que ele estava sentindo, mas ao mesmo tempo ele começou a dizer, Senhor, lembra-te da minha aflição. Mãe, você não precisa procurar outros caminhos, mãe, é somente lá no teu quarto dobrar o teu joelho, dizer, meu Deus, se tu existe, faz esse desafio. Faz esse desafio com ele, ele gosta desses desafios. Se tu é esse Deus que o pastor estava pregando lá, lembra do meu sofrimento, lembra da minha aflição, lembra da minha luta. Se tu é esse Deus todo poderoso, como o pastor pregou lá na igreja, então me mostra e me ajuda, Senhor. Mas você só precisa dobrar seu joelho, porque entrar na presença de Deus, você não entra em qualquer maneira, você entra com honra. Amém? Amém. E ele diz, lembra-te da minha aflição e do meu pranto e do meu absento. Minha alma, versículo 20, a minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Ele estava dizendo, ó, Senhor, lembra-te da minha aflição, porque eu me lembro bem do que eu estou passando. Eu me lembro bem do meu passado, eu me lembro bem o que eu passei e o que eu estou colhendo hoje. Eu me lembro, Senhor. Amém? Amém. Isso tudo que Jeremias estava mostrando é o que é para nós hoje. É essa intimidade com Deus. Muitos só querem bênção. Só querem bênção, me abençoa, Senhor, me abençoa. Mas Deus às vezes Ele permite a luta, às vezes Deus permite a prova, é para que você venha até Ele, para que você o busque quebrantada na presença dEle. Porque às vezes você está passando luta e você só quer bênção, você só quer o que Deus quer que dê para você quer, aí Deus te abençoa e você vira as costas e volta para o mundo, volta para as coisas erradas, e o que é pior, volta muito pior ainda. E Deus não quer te perder. Aí Deus usa um profeta, usa um obreiro, usa um pastor para dizer, olha, Deus pela sua palavra, não aqueles profetas que ficam adivinhando, mas Ele está dizendo assim, ó, pela sua palavra, assim como Jeremias, pede as bênçãos sim, mas entra com humildade e oferece teu coração, seja íntimo com Deus, tenha uma amizade com Deus, porque Ele é Deus, mas antes de tudo, Ele é Pai. Aleluia! E se tem uma coisa que o pai não se agrada é de ver os filhos sofrendo, irmãos.
Mas às vezes até os pais têm que cruzar os braços, porque os filhos botam as coisas na cabeça e querem porque querem, e você não pode fazer nada, você só tem que dobrar os braços. Mas a hora que o filho precisa, a hora que o filho cai a ficha e se dá de conta e percebe a burrice e o caminho errado, ele volta, e o que acontece com o pai? O pai faz? Vem, meu filho. Vem, meu filho, vem. Vem do jeito que tu tá. Vem do jeito que tu tá, porque se tu vier comigo eu vou te limpar, eu vou te dar uma vestidura nova, vou te dar uma unção nova, uma roupa nova, uma vida nova, um semblante novo. Eu vou te tirar esse semblante de triste, eu vou tirar esse semblante sem luz e vou colocar um semblante de luz na tua face. Aleluia! Aleluia! A tal ponto que a sua família vai olhar para você e dizer assim: mas o que aconteceu contigo? Eu te via com um semblante escuro, eu te via com um semblante triste, de trevas, e agora estou vendo luz. Estou te vendo alegre, estou te vendo com alegria, passando até luta sim, mas com outra esperança, com outra fé renovada, com outra força renovada, com outra unção poderosa. O que aconteceu contigo? Eu fui ao encontro de Deus. Ele me fortaleceu. Ele me fortaleceu, Ele me deu um escudo, Ele me deu uma armadura nova para mim continuar marchando, caminhando. Luta aqui, eu vou vencer. Luta lá, eu vou vencer. Luta aqui, eu vou vencer. Porque a palavra de Deus diz, Jesus disse: tenha bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia! Quando Jesus, Ele diz, quando Jesus Cristo, nosso Senhor, diz assim, tenha bom ânimo. No mundo tereis aflições. Tenha bom ânimo significa alegra-te. E mas por que Ele está dizendo alegra-te se eu estou passando luta? Porque Ele sabe que se você está com Ele, Ele vai te dar vitória. Aleluia! Mas você tem que crer. Você tem que crer de coração, irmãos. Você não pode vir na igreja, você não pode estar assistindo uma live dessa e só dar glória a Deus e só aleluia e aplaudir. Não! Quando uma palavra dessa vem em direção a você, você abre o seu coração e diz: eu recebo, Senhor. Eu vou sair daqui, Senhor, revestido. Eu vou sair de uma nova pessoa, Senhor. Eu vou sair daqui com um semblante renovado, fortalecido, iluminado. Eu vou sair daqui fortalecido, Senhor, porque a tua palavra veio aos meus ouvidos e eu coloquei dentro do meu coração. Aleluia! Santo é o Senhor. No versículo 21, para nós ir para o final: disto me recordarei no meu coração, e por isso eu tenho esperança. Você vê, irmã, a Jocelyn me mostrou um vídeo agora esses dias, irmã, e eu já tinha muitos anos, já tinha visto esse vídeo, né? Um gatinho ia entrando no quarto, um gatinho pequeno, entrou no quarto, dizia na inscrição assim, indo para a oração. O gato estava indo para a oração. Saindo da oração, aquele leão bonito, fortalecido, grande, cheio da presença, cheio da glória. Entrou como um gatinho para a oração, mas saiu do quarto da oração rugindo. Rugindo como um leão, clamando: eu sou mais que vencedor naquele que está em mim. Diga agora a Deus. Aleluia, Jesus. Deus, Ele é maravilhoso. Então o que aconteceu? Eu entro como um gatinho na presença de Deus. Como assim, pastor? Eu entro quebrantado. Eu entro contando a Deus a minha luta, a minha dor, meu sofrimento e como está a minha alma. Eu entro na presença de Deus dizendo: Senhor, olha, a minha mente está um campo de batalha, eu não consigo controlar. Senhor, a minha mente só vem bobagem, pensamentos ruins, pesadelos, intenções malignas. Mas eu preciso entregar isso nas tuas mãos para que o Senhor possa tratar a minha mente, Senhor. Meu coração está triste, está batido, estou sangrando, mas eu tenho que entregar mesmo assim esse coração sangrando para ti, Senhor. E aí quando você entrega o seu coração, Deus vai começando a trabalhar de dentro para fora. E você vai ver do versículo 21 em diante, você vai ver que a oração de Jeremias começa a mudar. A oração de Jeremias começa a mudar, começa a ser transformada. O seu falar é outro. Diz assim:
Versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos o quê? Consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Já começou a mudar. Ele começou, Jeremias entrou chorando, começou gemendo, e daqui a pouco o semblante dele mudou, o coração dele começou a se tratar, e daqui a pouco ele já estava adorando a Deus. Isso é um processo que você passa, maná. É um processo que você passa com Deus. Porque Deus quer que você passe por esse processo, porque Ele quer forjar você, Ele quer tirar você de caminhos errados, para colocar num único caminho, que é Jesus Cristo. E aí Ele faz você passar pelo processo. Primeiro eu vou te pegar, vou te botar no... Sabe aquele tanque de lavar roupa? Sabe? Nós gastávamos as mãos para lavar. Deus quer botar você dentro daquele tanque e Ele quer esfregar você. Tirar as manchas de dentro do seu coração, as feridas, as mágoas, as frustrações, aquilo que não deu certo na sua vida, os erros. Deus quer fazer isso, ó. E vira e bate. Anjo, você fazia, né? Esfregava, virava e batia ainda, né? Não é verdade, São Paulo? É. Não é, dona Maria? Deus faz assim, ó. Esfrega a roupa, tá aqui, e faz assim, ó. Pum! Pum! É isso que Deus quer fazer. Aí quando você sai daquele tanque, você sai com aquela roupagem branca, brilhando. E sabe o que Deus faz? Sabe o que você faz com aquela roupa depois que você lava? Você pendura onde? Pendura num dia de chuva? Não. Pendura no lugar onde tem sol. Aonde brilha, onde tem o brilho. Pendura aquela roupa onde tem sol. E aquele sol começa a dar brilho naquela roupa. A mesma coisa é com Deus, com nós. Ele nos lava, Ele nos esfrega, Ele nos limpa, Ele nos purifica. E depois resplandece a luz dEle nas nossas vestes, no nosso coração. Aleluia! Aleluia! Mas você vai ter que querer pagar esse preço. Você tem que querer pagar esse preço. Que mais ele falou? Olha só, para você ver como Jeremias começou a ser transformado. E ele diz assim, ó: novas são cada manhã, grande é a sua fidelidade. Novas são cada manhã. Ele já não tinha mais aquele pensamento, não tem mais esperança. Não. Quando ele começou a buscar Deus, ele começou a ser tratado, ele já olhava para o dia de amanhã com esperança. Então, cada dia que você tem é um dia de esperança, um dia novo, uma oportunidade que você tem. De quê, pastor? De ser feliz, de prosperar, de ser amado, de prosperar na vida. Mas o mais importante de tudo é ter um novo relacionamento. Com quem? Com esta aqui, ó. Glória a Deus. Aleluia. Com esta aqui, que é o que te supre na hora da tua necessidade. Para nós terminar, a minha porção é o Senhor. Olha só a mudança. Diz a minha alma, portanto esperarei nele. Você viu o processo do homem? Você viu o processo da Cândida Pessoa, de Jeremias? Eu não tinha esperança, minha alma está para morrer, eu estou sem luz, não estou vendo bem. Mas ele começou a buscar a Deus, começou a andar com Deus. Daqui a pouco, o falar daquela pessoa, até seu falar vai mudar. Quando prenderam Jesus, chegaram para Pedro e disseram assim: ei, mas tu andava com aquele Galileu? Não, nem sei quem é. Não, a tua conversa te condena. Porque até o falar da pessoa, ela começa a mudar também. Amém? Diga glória a Deus. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele. Olha que interessante, ó. Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele. Deus é bom para aqueles que o buscam. Aqueles que colocam, abrem o seu coração e depositam a confiança
nele. Diga glória a Deus. Atenha ele para a alma que o busca. Foi o que eu acabei de falar. Para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Veja, irmãos, a transformação de um mesmo homem. Um homem aflito, um homem passando por lutas, com a mente e pensamentos atribulados, e de repente ele se tornou aquele homem que adorava a Deus. Talvez você, eu, qualquer um de nós, todos nós passamos por luta, todos. Mas talvez nós precisamos dobrar mais o nosso joelho, colocar o rosto no pó. Deixa ele. Obrigado. Deus te abençoe. Obrigado. Amém? Glória a Deus. Quem entendeu esta palavra, diga glória a Deus. Dê um amém bem alto. Glorifique ao Senhor agora com tua boca. Glorifique a Ele. Aleluia. Santo, santo, adorado, exaltado, engrandecido, Deus, Criador dos céus e da terra. Deus que criou tudo e a todas as coisas, Deus que criou a semente para você dar os seus frutos sobre esta terra, o Deus criador de toda a humanidade, o Deus que nos criou do pó e soprou em nossas narinas, e hoje somos seres viventes para adorá-lo, para exaltar o seu santo nome, o Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual a sua palavra diz que Ele amou o mundo de tal maneira, Ele amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu único Filho, para que nós não viéssemos a padecer. Diga glória a Deus, diga aleluia. Santo é o Senhor, destemido é o Senhor, tremendo é o Senhor. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas bem forte para Jesus. Aleluia. Santo é o Senhor. Irmãos, vamos ficar de pé agora, irmãos, vamos orar. Prepare seu coração. Aleluia.